título é o modelo de unidade que nos é proposto por Cristo. O texto está em João 17. Versículos 1, 11, 21 e 22. Vamos ler. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles, os discípulos, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo. Interessante que não tem no Novo Testamento nenhum adjetivo para o Pai, senão dois que Jesus usa nesta oração: santo e justo. Aqui ele fala no 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E agora o versículo 20, 21 e 22. Não rogo somente por estes discípulos meus que o Senhor me der, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, que somos nós, por intermédio da sua palavra. 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O título é um modelo de unidade que foi passado para a igreja pelo próprio Cristo. E a oração sacerdotal, que é essa, que está no capítulo 17 de Jesus, Jesus intercede por si mesmo. Os primeiros versículos ele ora por si mesmo. Do versículo 1 ao 5 ele está orando por ele mesmo. Pai. Nesta oração Jesus menciona 6 vezes o nome do Pai. E o Evangelho de João emprega este tratamento de Deus como Pai 120 vezes. Por mais de 120 vezes. Versículo 1. Pai, Jesus orando. É chegada a hora. Ele está orando por si mesmo. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E o versículo 5, Jesus continua a oração: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Irmãos, este primeiro pedido de Jesus ao Pai, nesta oração sacerdotal dele, tem um só objetivo: que o Pai seja glorificado. Ele precisa da bênção da glorificação para ele, para que ele possa glorificar o Pai. Assim como acontece com o Pai Nosso, por exemplo, que ele ensinou aos seus discípulos na época. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que significa o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, glorificado
exaltado, reconhecido. É o significado desta santificação que também faz com que nós sejamos santos, para que o Pai seja santificado em nossas vidas. Amém. Santificar o nome de Deus implica em vivermos de uma maneira tal que a sua santidade se manifeste em nós, seus filhos. Ao buscarmos uma vida de santidade com o Pai, que é santo, glorificamos o seu nome. Amém. Pergunto, você está buscando essa vida de santidade para que o Pai seja glorificado em você? Para que o Pai seja santificado em você? Está ou não? O segundo pedido da oração de Jesus é para que os seus discípulos sejam um. Os discípulos da época. Está no versículo 6 a 11. No versículo 6, Jesus passa a orar pelos seus discípulos. Ele fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Como é que eu explico isso? Que homens são esses que o Pai deu a Cristo, para que Cristo os fizesse seus discípulos? Aqueles da eleição feita pelo Pai antes do mundo existir. Isso está no versículo 4 do 1 de Efésios. Paulo fala: ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando, no versículo 3. O Senhor tem me abençoado e nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. E aí vem, e Ele elegeu em Cristo a cada um de nós que já fomos batizados em Cristo Jesus. Você nem existia, nós nem existíamos, nem sua mãe, ninguém, e você já tinha sido escolhido pelo Pai, eleito pelo Pai, a fim de que Ele pudesse dar ao seu Filho aqueles que se tornariam os seus seguidores, os seus discípulos, a fim de que Ele desse a esta igreja pessoas que pela eleição possamos discipular, evangelizar, para que essas cadeiras vazias, que cada vez aumentam mais nessa igreja, sejam preenchidas. Amém, amém e amém. Eu dei 3 améns. Amém, amém e amém. Como em Portugal, nós falamos domingo que ia aumentar o número de homens, se precisava ser aumentado o número de homens daquela igreja, hoje já tinham 6 homens naquela igreja, porque alguém orou lá, alguém convidou, e Deus resolveu esse problema da igreja em Portugal, e vai resolver o nosso problema aqui, para que não precisemos tirar as cadeiras vazias, mas que possamos receber essas pessoas que foram eleitas pelo Pai antes da fundação do mundo, e entregues para que nós as evangelizemos e as discipulemos. Amém? Obrigado, Pinhata. Olhei para você me abençoou. Glória a Deus. Naturalmente, os demais também estão me abençoando. Porque essa palavra não é nossa, essa palavra é de Cristo. É bom que possamos pôr atenção no que Cristo quer nos ensinar, falando desse modelo de unidade que nós precisamos evidenciar nessa cidade de Bauru, na região. O segundo pedido
da oração de Jesus é para que os seus discípulos sejam um. Versículos 6 e 11, repetir. Jesus fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Nós podemos orar aqui isso. Senhor, manifestamos o teu nome aos homens que nos têm dado para serem evangelizados por nós e discipulados por nós. Eu já não estou no mundo, Jesus está dizendo, mas nós estamos. E Ele espera que nós não sejamos tirados do mundo, porque Ele estava indo para o Pai. Pai Santo, Jesus fala agora, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Nós quem? O Filho e o Pai. Irmãos, dois fatos são aqui destacados. Primeiro, a necessidade da preservação da unidade dentro da família divina, para que diante da pressão do mundo não venham a apostatar. Aqui, essa família divina, eu posso dizer, somos nós, que temos que ser como essa família, Pai, Filho e Espírito Santo, um. Para que sejamos um, assim como eles são um. Jamais você encontra na Escritura uma discussão do pai com o filho, nem do filho com o pai. Você jamais vê uma divisão na Bíblia do pai não concordando e separando-se do filho. Você jamais encontra na Bíblia outra coisa senão o vivenciar em unidade plena, no Espírito de Deus, filho com o pai e pai com o filho. Eu vou repetir que isso eu vi na família do Cláudio, e o pai do Cláudio está aqui, veio me abraçar quando eu cheguei. Louva a Deus pelo teu filho, que é o cabeça da sua casa, e fez com que Aninha, que não falava aqui no Brasil, tornasse uma mulher falante, falando, nos abençoando como ninguém, como nunca. E os filhos obedientes e responsáveis pelo que precisam estar responsáveis. Os 4 morando num apartamento de 3 quartos, porque na Alemanha 4 pessoas tem que ter apartamento de 3 quartos para que os pais durmam no quarto, o filho homem no outro e a filha mulher no outro. E Cláudio está com uma visão apostólica. Ele vai comprar um prédio, daqueles prédios em Leipzig, abandonados, sem donos, porque naturalmente morreram seus donos na guerra, e o governo vende por um preço barato, quase sem juro, o governo reforma o exterior do prédio, e o Cláudio disse: nós vamos reformar os apartamentos do prédio para alugar esses apartamentos e manter a igreja. Amém. Visão apostólica, profética. Parabéns, você pai que depois que teu filho foi para a Alemanha e abençoado, você também passou a ser um homem super abençoado, batizando em nome de Jesus e estando presente numa comunidade nossa lá no Nova Bauru, e todos os domingos presentes aqui. Louvado seja Deus, presente. Família, a unidade que Jesus está falando aqui
começa na família, se houver amém. Na família. Como na família do Cláudio na Alemanha. A unidade vai trazer a bênção que Jesus quer para a Alemanha. Hoje está havendo a eleição para saber quem é que vai continuar a reedificar a Alemanha, que foi destruída a 80% e que já está quase totalmente reconstruída, dando exemplo para nós brasileiros que nem guerra temos. O segundo fato aqui que eu destaco, na oração do filho, tem o intuito de preservar a unidade. A oração de Jesus aqui tem o intuito de preservar a unidade existente entre filhos na igreja, que somos nós. O que é produto da unidade entre o filho e o pai. Eu tenho que repetir. Esse segundo fato se refere a nós. Aqui, eu escrevi até a mão, porque Deus me deu hoje de manhã essa revelação. A oração de Jesus tem o intuito de preservar a nossa unidade. Preservar essa unidade que é existente entre nós. Não em todos, mas em muitos de nós. Tem o intuito de preservar essa unidade que há entre o Pai e o Filho e o Pai. O Pai amado, nosso Deus, e Jesus o Filho e o nosso Deus Pai. Esse é o modelo que Jesus está passando para vivermos em unidade entre nós. Amém? Modelo de unidade. Como é o Pai em Cristo e Cristo no Pai? Assim como eles são, sejamos nós. Faz assim no irmão, viu, irmão? Faz assim. Assim como o Pai é com o Filho em unidade e o Filho com o Pai, nós temos que também ser como eles. Assim sejamos nós. Mas para quê? Para que o mundo lá fora creia. Para que o mundo lá fora veja como nós, famílias de Deus, vivemos. Como nós, pais, nos damos aos nossos filhos. Como os nossos filhos nos respeitam e nos honram com suas ações. O mundo lá fora tem que ver esse modelo que Jesus está passando para esta igreja. E quando Jesus passa esse modelo, e você crê nesse modelo, a coisa acontece. Está acontecendo na Alemanha. Cremos que vai dar certo a nossa igreja pregando o reino de Deus em português e na mesma hora sendo interpretado por um alemão. Porque temos apenas 4, 5 ou 6 famílias de brasileiros, de cubanos e outros lá, e temos brasileiros casados com alemãs, filhos que só falam alemão. Então a nossa igreja na Alemanha faz o que deve fazer. Prega em português e traduz na hora para o alemão. Amém. Vai continuar assim. E eu gostaria que o Rubens, nos Estados Unidos, nos ouvisse o que temos falado a ele, o Ed, que também faça um culto em português em Nova York e em inglês ao mesmo tempo.
Irmãos, não é nenhuma pretensão nossa, é o evangelho do reino. Não é esse evangelho de oferta que está por aí, é o evangelho do governo de Deus. É esse evangelho que Jesus pregou e que o João, que o batizou no Rio Jordão, já pregava, já anunciava: arrependei-vos, porque o reino é chegado, o reino está próximo, a pessoa do rei já está aqui conosco. Esse é o evangelho e esse evangelho que eu preguei lá. Ed pregou o que o Cláudio pediu sobre adoração, uma palavra linda, e nós pregamos sobre o reino até a metade, sobre o amor de Deus e o nosso amor entre nós, como irmãos que precisamos viver em unidade. O terceiro pedido da oração de Jesus é por aqueles que pela sua palavra haviam de crer nele. O verso 20 e 21, ele fala na oração, no seu terceiro pedido: não rogo somente por esses discípulos, 11 que estavam lá com ele. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, que somos nós. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles, nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o resultado da nossa vivência em unidade? O mundo vai crer. Será que vai? O que Jesus está falando aqui indiretamente? Ele está falando que entre a morte e a ressurreição dele, a ascensão dele, vai haver um Pentecostes. A igreja vai ser formada pelo Espírito Santo. E cumpriu. A igreja foi formada com derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 que profetizavam, falavam línguas ali, que todos conheciam, e que produziu o resultado que Jesus está falando para nós. Se formos um, o mundo vai crer. Bate não? Vai ou não vai? Na primeira igreja que foi, cumpriu. Converteram-se nos primeiros dias 3.000 homens, só homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, lá, acho que por alguns anos, rapidamente, mais 5.000 homens. E aqui o conselho de pastores diz que nós somos a maior igreja de Bauru. Será que nós somos, em número, a maior igreja? Onde é que está essa gente? Por aí. Mas vai acontecer nesta igreja o que Jesus está orando lá na sua oração sacerdotal, quando estava aqui nesse mundo. Que eles sejam um, como eu e ti, Senhor. O Senhor e eu. Que eles sejam um. Para quê? Para que essas cadeiras sejam enchidas e haja uma multidão no arrebatamento quando Cristo voltar, subindo com Ele, para sermos julgados, separados como cabritos e como ovelhas. E isso nós já pregamos aqui 5 vezes antes de viajar. Como ovelhas à direita de Jesus, e como cabritos, os à esquerda. Não vai ter presbiteriano, batista, católico, não tem esse julgamento. É só de 2 grupos. As ovelhas, as pessoas justas,
que vivem em unidade, que amam, e os que não amam. Os que amam, chamadas as ovelhas, que em Israel até hoje são brancas. E as que não amam, as chamadas cabritos. Aos que amam, Jesus fala: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós não vivemos por esse mundo aqui, nós vivemos pela eternidade com Cristo Jesus, reinando 1000 anos nessa terra, com o trono de Jesus em Jerusalém. E depois os cabritos, juntamente com o chefe deles, serão jogados no fogo do inferno. É preciso falar isso, porque a Bíblia está cheia disso. E nós não estamos querendo agradar com o evangelho de oferta. É evangelho de sujeição, à autoridade divina. Não é por isso que não somos abençoados. Somos muito abençoados. Não é por isso que Deus esquece de nós. Não. Esses estão esquecendo dele. Mas ele não se esquece daqueles que deviam estar sentados nessas cadeiras. Porque Deus não ama tendo em vista a pessoa que... Ele ama porque Ele é amor. Ele ama porque Ele é misericordioso. Ele não te ama porque você é ótimo. Ele te ama porque Ele te ama. Porque Ele é amor. Ele te ama porque Ele é a graça divina, que nós não merecemos a salvação e que Ele, pela graça, nos abençoa e nos salva em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Viu, irmão? Viu, irmã? Não pensa que você é o tal, que por isso que você está sendo abençoado. É porque o tal da sua vida chama-se Jesus Cristo. E vai continuar sendo o tal desta igreja. Ô meu irmão, como é que nós podemos explicar essa unidade? Como entender essa unidade? É uma pergunta. Só o Espírito Santo. Só Ele opera a revelação para que nós possamos entender a grandeza dessa unidade. Ninguém de nós consegue descobrir, senão por revelação do poder do Espírito Santo que habita em nós. Se você ainda não entende, encha-se do Espírito. Esvazie-se de você mesmo. E deixe-se plenificar da presença do Espírito, para que você possa entender que unidade é essa que Jesus está orando por ela, pela nossa igreja. E Ele vai trazer revelação e quebrantamento, humildade a cada um de nós. Porque o tal não é nenhum de nós. O tal é Jesus Cristo e vai continuar sendo tal entre nós. Tem que haver quebrantamento, para nós entendermos essa unidade. Senão, bom, nesse momento eu fui ler o livro do Jorge Mitian, livrinho pequeno. Peguei umas coisinhas aqui dele. As nossas divisões não glorificam a Deus. E essas divisões
não são só as denominações, não é nada disso. Se você tem um grupo caseiro, se isola como grupo caseiro dos outros grupos, você está fora. Se você é uma congregação nossa, nos altos da cidade, Nova Bauru, onde quer que seja, e se acham os tais, você está com problema. Se você é uma família, pai, filho, pai, mãe, filhos, filhos, pai, mãe, né? E não vive em unidade, você não glorifica a Cristo. Pelo contrário, você traz desonra. Isso é Mitian que está falando. Você traz desonra ao nome do Senhor. Não há glória para Cristo na sua desunião na família. Não há. Pelo contrário. Com essa nossa desunião, esse sectarismo, pelas doutrinas, eu batizo assim, você batiza errado, eu é que estou certo, e essas coisas não glorificam o Pai, só desonram o Pai. O Midian que está falando, não sou eu. Essas nossas críticas, você quer ver o que aconteceu agora na minha viagem? O nosso pastor, que agora entregou o trabalho em Portugal para o nosso missionário, é um irmão tremendo, um amigo. Ele e a sua esposa vivem em unidade conosco. E ele está pastoreando junto com um discípulo dele da Igreja Batista. E ele nem foi no culto que a Maria José estava, depois eu vou explicar, o último culto nosso. E ele nos convidou a uma sardinhada portuguesa na Igreja Batista. Pagou tudo e nós fomos. E aí chegamos, conhecemos o pastor nos elogiou. Vocês estão certos como brasileiros de vir para a Europa está difícil, e nós ajudamos o Brasil, agora é hora de vocês ajudarem a Europa, e falando e nos apreciando. E aí veio o prato de sardinha com uma garrafa de cerveja, na Igreja Batista. Nos Estados Unidos você vai preso se você tiver uma garrafa de cerveja. E nós comemos e bebemos uma garrafinha. Quer dizer, se eu brigo nos Estados Unidos, como eu quis brigar com a prima da Neide, que nos convidou para almoçar, e eu fui comprar um vinho, e trouxe um vinho caro, e pus à mesa, a Doves, prima da Neide, pegou a garrafa, abriu e despejou o vinho na pia da cozinha. Doves, eu paguei $1 em homenagem a esse almoço. Abílio, se os presbiterianos virem você comprando vinho, você pode ir embora para o Brasil. Que coisa! Aí fomos no primeiro domingo, a nossa igreja presbiteriana. A hora que entramos, sala de fumantes. E apresenta o pastor com um cachimbão. E os presbíteros com charuto. Quer dizer, deixa dessas coisas, porque essas coisas só desunem. Vinho, cerveja, é ou não é, isso aí só nos diz. Se você não quer beber, não bebe, porque é melhor não beber do que beber. Mas se você bebe, ninguém pode... não vou falar nisso, para com isso, porque isso complica a nossa unidade. Se não bebe cerveja nos Estados Unidos, nem aqui, a Igreja Batista bebe em Portugal. E aí chego na casa do Cláudio, aquela refeição maravilhosa, indescritível que comemos lá, graças à Aninha,
a cerveja alemã. E ele me deu 3 de presente. Está aí guardada. Eu não vou abrir perto de ninguém, para não ser julgado. Mas que cerveja! Não é amarga. Tem algo naquela cerveja. Não estou fazendo propaganda, estou fazendo daquela lá. Não é essa aqui. Então, aí, ele mandou trazer uma lata desse tamanho para o Diego. Por que o Diego? E o Diego fez festa na casa dele. Garanto que abriu a lata. Não, é porque eu preciso estar lá. Então, eu estou deixando vocês à vontade. Se beber complica a unidade, pare de beber. Se não complica, bebe. Vou indo para o fim. Irmãos, você não é culpado de nada. O inimigo usa a nossa carnalidade para induzir divisões entre nós, povo de Deus. De modo que Deus, o Pai, não receba a glória. Para o diabo, o que importa é que o Pai não receba glória nenhuma a nós. Então ele faz todas essas coisas, usando nossa carnalidade. E poderá ser glorificado o Filho por uma igreja medíocre, uma igreja desunida. Isso não é Mitian mais está falando, sou eu. Por filhos que não honram os seus pais, por filhos que criticam seus pais, poderá o pai receber a glória? Por cristãos de boca suja, falando mal do outro irmão, do próximo. Esse é do Imitian. Esses boca suja que ofendem o próximo. Às vezes até por causa da doutrina. Não seria demasiado o que Jesus está pedindo para nós hoje aqui nessa palavra? Que seja um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, congregados, em meu nome, disse Jesus, ali eu estou no meio deles. Que coisa. O nosso Rei, o nosso Senhor, a importância do nosso Rei, do nosso dono, do nosso mestre, do nosso chefe maior, deixar tudo para estar no meio de 2 ou 3 pessoas irmãs, em unidade, concordando uma com a outra, orando no nome dele, para ele ser atendido. Eu vou te profetizar, você está deixando de trazer a bênção para a tua casa, para o teu lar, para a tua igreja, para o teu trabalho, por deixar de reunir 2 ou 3 e pedir no nome de Jesus, em unidade,
e vai ser respondido amém e amém. Isso aconteceu comigo, Neide. Eu não vou incluir o Ed, porque nós dois orando para viajar, e viajamos. E Deus respondeu, sem cadeira de rodas, sem nada. Olha que em Frankfurt era o último portão, 24B. Nós fomos, andamos, cansamos. O nosso avião chegou atrasado, chegamos em cima da hora no 24B, aliás, chegamos no 24A. Aí não tinha mais. Tinha que tomar o elevador. Tomamos o elevador, subimos quatro andares. Aí chegou lá 24A, a B, aliás. Agora tem que descer 4 escadas, descer mais 4 escadas. E o avião já estava lá. E nós vamos continuar viajando, porque Deus estava nos abençoando com toda essa pressa. E eu olhava para trás, a Neidinha estava... E eu estava quase sentando. Aí, na rodoviária de Leipzig, o Cláudio falou, o senhor senta ali naquele banco, que eu vou mostrar para o Ed e para a Neide. Quer dizer, o velho senta. Aí eu sentei. O velho precisa sentar. Aí passa aqueles velhos, mais velhos do que eu, puxando a sua cadeira. Lá tem cadeira com rodinha. Quase que eu comprei uma, mas não deu tempo. Está aquela velharada tudo andando, daqui a pouco eles sentam, come, tem um negocinho aqui que ele põe um sanduíche, e um sanduíche com salsicha. Nós também comemos esse sanduíche com salsicha. Mas que salsicha! Que coisa! Então é o seguinte, velho como eu tem que andar e sentar. Então, não fica me julgando ali porque tem uma cadeira, tiraram ela lá. Porque tem hora que você precisa sentar. E lá na Alemanha, que é um país sério, os velhos também precisam sentar, eles carregam as cadeirinhas deles. Amém? Você vai chegar lá também. Antes que eu esqueça, quando eu pedi a vocês, igreja, que nós só poderíamos viajar se alguém nos ajudasse financeiramente, nós recebemos a ajuda de 8 pessoas da igreja. E tinha uns até que eu tinha falado, eles falaram, você não me procurou lá no escritório? Não, porque já deu. Por R$4.300 cada passagem, nós ganhamos, eu e Neide, as 2 passagens. E aí o Gabriel descobriu no meu cartão os pontos necessários para pagar a do Ed. Estava com as 3 pagas. Outros irmãos nos deram 500 euros, outros R$2.000, outros 100 euros, outros 100 dólares. 8 pessoas. Essas 8 pessoas, eu queria trazer um presente da Alemanha. Não pude, porque a mala agora é menor. Não pode mais trazer aquele peso. Eu trouxe aqueles que vieram de presente do Valdemar, que a Kátia mandou para a família dela, 2 pacotão desse tamanho, e tudo. Não pôde trazer. Então, vocês vão almoçar comigo lá na chácara. Os 8. Eu não vou citar o nome. Os 8. Quando? Depois que eu voltar da viagem, que eu vou pregar domingo para 800 pastores da Translocal do Brasil, lá em Serra Negra. Depois a gente marca o dia para nós comermos juntos, que é a minha oferta de gratidão por vocês terem sentido a necessidade de nós sermos abençoados por Deus através de vocês. Amém ou não? E aí eu estou terminando com o verso 23. Eu neles e tu em mim, Jesus falando, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Se você ainda não está vivendo a unidade que tem que viver, Jesus está orando para que seja aperfeiçoada a unidade na vivência de vocês, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Esse amor, irmãos, que tem de haver entre nós, irmãos,
Esse amor que tem que haver entre nós, irmãos, reflete a unidade perfeita entre o Filho, Jesus, e o Pai, o nosso Deus. E assinala a obra salvadora e sobrenatural de Deus por nós, enviando o seu Filho ao mundo por ter nos amado de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus fez com que você e eu, nós, conhecêssemos o nome do Pai. E Ele está dizendo ainda, vou continuar a fazê-los conhecer o nome do Pai. A importância de conhecer o nosso Deus. E ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui eu termino para dizer a você, que amor é esse que Deus passou para nós, fazendo-nos conhecer o Pai? É o amor ágape, não é o filéu, é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que não exige nada em troca, é o amor que ama não por causa do objeto, mas porque ama, porque é amor. Deus está passando a nós aqui esse amor ágape, que você pode ler a página maravilhosa de Paulo em 12 de Coríntios sobre esse amor. Esse amor que Deus está pondo no teu coração é um amor incomparável. Ele te encheu, está te enchendo desse amor, para que você perdoe o seu irmão, para que você não mais fale com, assim, desse jeito que marido fala com a mulher, que não gosta de ouvir o jeito que ele fala. Que a mulher fala com o marido de um jeito que não agrada o marido. Deus pôs esse amor sobrenatural no teu coração. Jesus está fazendo que nós conheçamos esse Deus e esse amor. E Ele vai continuar fazendo-nos conhecer, para que nós saibamos que esse amor está em nós. E que esse amor permanece em nós. E Ele, o Cristo, também está em nós. Eu vou até repetir o versículo, porque eu não falei direito, para terminar. Fala assim: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Você ainda não conhece tudo de Deus. Vai Jesus atuar para que você continue conhecendo o Pai. A fim de que o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incomparável, profundo de Deus, esteja em cada um de nós. E Jesus fala, e eu neles esteja. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.